nossa estrutura para que a gente fizesse as coisas com ordem, com decência e com limites. E nós não colocamos limites em nós mesmos. A gente só vai fazendo, eu já digo. Vivemos no automático. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu acho que todo mundo já ouviu esse exemplo na televisão. Acho que foi uma mulher que uma vez foi levar a criança não sei se foi na escola, e ela apressada, entrou no carro. Quando ela chegou na escola, ela lembrou que o menino tinha ficado em casa. Ela estava. Isso não é a primeira vez que acontece, não. Homens também já fizeram isso. Porque a pessoa vive tão automático de fazer aquilo todo dia. Por exemplo, você levanta todo dia, você toma banho, faz café, arruma lancheira de menino, leva a menina na escola, vai e volta, faz almoço e volta e a gente faz assim. Todo dia você faz a mesma coisa, você está no automático. Se acontece uma coisinha diferente, vixe, Maria, desmoronou tudo, desestruturou tudo, né? A gente se perde todinha. A gente fica sem saber, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, assim, nós vivemos no automático. A gente fala assim, nossa, se o dia tivesse 48 horas, não era suficiente para eu fazer tudo o que eu tenho para fazer. Quantas vezes eu já disse isso, gente? E eu acho que alguns de vocês também já disseram. Né? O dia está curto, não dá tempo, é muita coisa para eu fazer. Mas será mesmo que a gente precisa dar conta? Será mesmo que a gente precisa fazer tudo isso? Será? Vamos entender se a gente precisa. Então, quando a gente fala de transformação, essa transformação, ela não é uma transformação de beleza exterior. Hoje em dia, a gente sabe que existe muito aí as estéticas da vida, né? As pessoas não estão cuidando mais do corpo, não querem ficar mais bonitas, aquelas mulheres principalmente, né? Mas eu não estou falando dessa transformação. Porque muitas das vezes, não é sempre, mas muitas das vezes, as pessoas que se preocupam tanto, dão tanta importância nisso, por dentro elas estão vazias. Elas estão sem a presença de Deus. Deus quer que a gente cuide do nosso exterior? Quer. Deus quer que a gente cuide da nossa autoestima? Quer. Mas o principal, Deus quer que a gente cuide do nosso interior para a gente sentir a presença dele de verdade. Esse de verdade que eu estou dizendo é porque às vezes a gente vê isso acontecer também dentro da igreja. Às vezes a gente está aqui orando, mas o pensamento está lá não sei aonde. Ixi, eu tenho que fazer tal coisa. Ixi, eu deixei tal coisa em casa para fazer. E não está aqui de verdade. Não está na presença de Deus de verdade. A gente fala tanto de presença, de presença. O que é presença? É estar junto, é estar pertinho, é estar grudado, é sentir. Quando a gente tem marido, é assim, a presença do marido é assim, a gente está junto, né? A gente está pertinho, a gente está abraçado. De filho também não é assim? E por que de Deus é diferente? Por que de Deus a gente fala, eu quero estar na presença, Senhor, eu estou aqui na presença, Senhor. Aí você fala para esse ano, aí a coisa está, eita, eu chego em casa, tenho que fazer o almoço, eita, eu tenho que lavar a roupa, eita, não sei o que. Uai! Por isso que a gente diz que o dia tinha que ter 48 horas. Porque a gente não está se dedicando de verdade àquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa realizar. Então, falando sobre transformação, deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Então, falando sobre transformação é reconstrução. A gente vai falar um pouquinho sobre a borboleta. Todo mundo conhece a história da borboleta? Tem alguém que não sabe como a borboleta como é que se diz? Como que ela vira a borboleta? Eu vou contar rapidinho, 2 minutos. A borboleta vai lá numa folhazinha, deposita os ovos dela, e aqueles ovinhos que ficam lá, eles vão se transformar numa lagarta. Nós vamos falar sobre todo esse processo. Aí vem uma lagarta. Essa lagarta, durante um tempo, ela vai sobreviver, né? E vocês sabiam que lagarta só tem 6 patas? 6 pares de patas? Pois é.
As outras são fake news. As outras são veitosas. Então, o que a lagarta usa de verdade? Aquelas 6 patas para se arrastar. É um bicho que se arrasta. Cobra faz o quê? Se arrasta. Lagarta faz o quê? Se arrasta. Nós somos isso, será? Lagartas? Nós nos arrastamos? Vamos pensar se nós estamos nesse momento nos arrastando. Eu vou mostrar para vocês que às vezes a gente está se arrastando e a gente ainda não percebeu que a gente está se arrastando. Então a lagarta, ela se arrasta o tempo todo. E esse tempo que ela está viva, o que ela vai fazer? Ela vai só comer, se alimentar. Olha, ela só come. Ela não faz outra coisa na vida. Ela é uma comilona. Ela só sabe comer. E ela vai comer. E assim somos nós também, durante a vida. Só que a gente não está falando aqui de alimento, arroz, feijão, não. A gente está falando das coisas que a gente vai engolindo, ao longo da vida. Você engole dor, você engole abandono, você engole desprezo, você engole problemas, você engole ilusão, você engole traição, você engole tudo aquilo que é de ruim que veio para você durante a vida. E você vai passando por tudo isso. E a coisa vai acontecendo. E você vai como uma lagarta. O tempo todo. Comendo isso e vivendo essas situações. Sabe? Às vezes você vive uma situação assim com seu filho. Às vezes você vive com seu esposo. Às vezes você vive com seu pai. Às vezes você vive com a sua mãe. Né? Às vezes com um parente mais próximo, vizinho, com alguém do seu trabalho, com alguém da igreja. Então tudo isso são coisas que vão acontecendo na sua vida. A rejeição. Na minha infância, os meus pais me rejeitaram, queriam um menino, a nossa menina. Ou meu pai, minha mãe me teve, meu pai me abandonou, foi embora. Enfim, processo de rejeição. Às vezes você vai para a escola, crianças, coleguinhas te rejeitam por alguma coisa. Então, esse processo de rejeição é algo que vai acontecendo na sua vida. E você, como lagarta, o que você faz? Você engole, vai engolindo e vai tocando a vida, né? E a barriga vai crescendo, e cheia de coisa ruim, para não dizer a cabeça, né? Vai passando, gente, e o tempo vai passando. Então, hoje, muitas de nós ainda somos lagartas. Muitas de nós estamos aqui, pensando em tudo isso. A gente vai dormir, a gente acorda pensando em algo que aconteceu na nossa vida, que a gente não conseguiu perdoar, em alguma coisa que alguém fez pra gente, em algo que você está vivendo dentro da sua casa, dentro da sua família, e que está te matando por dentro, que está te destruindo, que está te secando por dentro, e você não consegue resolver. Sabe por que você não consegue resolver? Porque você ainda não entendeu que Deus não fez você para você ficar rastejando igual a lagarta. Deus fez você para outra coisa, para uma coisa muito pior. Deus fez você para você ser uma borboleta. Porque se fosse para a gente rastejar, Deus não tinha dado pés. Por que eu falei que vocês tiraram o sapato? Porque sapato é algo que não é do nosso corpo. Não é do nosso corpo. Quando a gente está com o pé no chão, a gente está caminhando, a gente está sentindo os nossos pés. Quando a gente se coloca sobre os sapatos, a gente não está sentindo o chão. E a lagarta, ela sente o chão, porém, todas as coisas ruins que ela vai, ao longo da vida comer, ela tem uma vida muito curta, aquilo ali vai fazendo mal para ela. E o que acontece com ela? Ela vai se deteriorando, ela vai se destruindo. E assim somos nós também. A gente se destrói com pensamentos ruins, com coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue resolver. Vai destruindo a nossa mente, vai destruindo o nosso interior. Então, quando a gente coloca o pé no chão, a gente entende que ser lagarta não é bom. Não foi isso que Deus preparou para a gente. Deus preparou algo muito maior.
E aí, com a lagarta, a gente vai secando por dentro, né? Às vezes se afastando da presença de Deus. Na maioria das vezes a gente se afasta da presença de Deus. A gente deixa Deus de lado. Não, Deus, pera aí um pouquinho aí, que agora eu tenho que resolver meus problemas, né? E a lagarta, ela resolve tudo sozinha. E a gente quer fazer isso. E quando a gente quer resolver tudo sozinho, gente, não dá certo. Não dá certo. Se a gente não colocar Deus à frente, as coisas não caminham, as coisas não andam. Então a gente entra nesse processo de estar morrendo aos poucos cada dia. Tem uma música que diz bem assim, eu acho que é uma música, não sei nem se é sertaneja, não sei. Se você fala assim, estou morrendo aos poucos, este é o preço. E somente dessa parte da música, que é uma música romântica. Então assim, essa frase dessa música, ela fala muito comigo, porque eu sempre penso nisso. Estamos morrendo aos poucos. Estamos pagando o preço de morrer aos poucos, por quê? Porque não descobrimos ainda que nós somos em Deus. Amém. Quem sabe o que é em Deus, não morre. Se você sabe quem você é em Deus, você jamais vai morrer. A sua fé jamais vai morrer. A sua bênção jamais vai deixar de chegar e de acontecer. Mas você precisa saber, minha irmã, quem você é em Deus. Se você ficar na dúvida, não vai resolver nada. Se você continuar orando, pedindo a presença, e todas as vezes buscando uma forma de se afastar, colocando todas essas outras coisas na sua mente, não vai dar. Não vai dar. Eu queria pedir para alguma das irmãs, você viu uma aguinha para todo mundo? Porque está tão quente, gente. Eu sei que é difícil a gente estar ouvindo as pessoas falar. Você viu passar uma aguinha para as irmãs? Estão com sede? Então, né? Aí, ó. Ótimo. Então, assim, a gente entra nesse processo de ser lagarto. Processo de dor, processo de sofrimento, processo de não conseguir resolver as coisas. Às vezes você já passou por tantos relacionamentos frustrados que não deram certo. Às vezes você tem um problema com seu filho, com sua filha, que você não consegue resolver, você não consegue conversar com seu filho, com sua filha. Às vezes você está lá na sua casa, você tem um vizinho que te perturba o tempo todo, um vizinho que te deseja mal, sabe? Ou uma pessoa que você pensou que era sua amiga, você descobriu que te traiu, que falou mal de você. Então, todas essas dores que nós carregamos, elas nos fazem como a lagarta, vão nos deteriorando. Aí o que acontece com a lagarta? Chega um tempo que ela vai soltando aquele líquido. Ela vai simplesmente se acabando. Aí ela cansa. Ela cansa, procura um cantinho. E nesse cantinho é que vai acontecer o processo que acontece com a gente também. Ela vai parar naquele cantinho. E naquele lugar onde ela está, vai começar a acontecer uma coisa impressionante, gente. Que é o processo da formação do casulo. Vocês já viram um casulo? Uhum. Vocês sabem como é um casulo? Todo mundo aqui já viu um casulo? A lagarta fica lá, às vezes até penduradinha na folha, né? Sim. E volta, vai criando um negócio esquisito, parece ter de aranha, sei lá como é que chama aquilo ali. Feia, né, gente? É feia. E sabe o que acontece lá dentro do casulo? A lagarta, ela se desmancha toda. Ela se acaba, ela se derrete dentro do casulo. Assim somos nós. Nós nos derretemos nesses momentos de dor. Então, a lagarta, nesse momento que ela está dentro do casulo, ela vai se derreter. Mas ela vai se derreter com um propósito. Tem um pesquisador aí que ele disse o seguinte: olha como Deus é perfeito. Ele disse que esse processo que acontece dentro do casulo, ele é como se fosse uma orquestra, de tão perfeito que é. Por que fala que a orquestra é uma coisa perfeita? Você tem que estar tudo em sintonia, né? Se um tocar para um lado ou para o outro, não vai dar certo.
Então, olha como é que Deus é perfeito. É no casulo que essa lagarta vai começar a morrer. Para quê? Para nascer um novo tempo. Aleluia. E é no momento da dor, é no momento do desespero, é no momento que você está passando de ansiedade, de depressão, às vezes de falta de fé, às vezes de problemas terríveis, né? Às vezes de falta de força para orar, porque isso também acontece. Às vezes a gente está tão cansada, tão machucada, tão judiada, que até para orar é difícil. A gente começa a orar e fala: Senhor, ai meu Deus, não aguenta mais. Não é assim? A gente perde as forças. E aí o que a gente faz? Chora, minha irmã, não tenha medo não. Chora, sabe por quê? Você não vai falar, mas Deus, Ele conhece seu coração. Ele vai entender o seu choro. Então é nessa hora, dentro desse casulo, desse momento difícil que você está passando, que você já se derreteu, que você já foi consumida pela sua dor, pelas suas cicatrizes, que o Senhor vem e fala assim: é a hora, é agora que eu vou te ajudar. Ah, mas é só agora, Senhor, o Senhor vai me ajudar? Não. Todo esse tempo que você passou, meu irmão, todo esse processo de dor que você passou, o Senhor já estava com você. Se Ele não tivesse, talvez hoje você não estaria aqui. Porque a gente sempre pensa assim: ah, meu Deus, passou um momento tão difícil da minha vida e Deus virou as costas para mim. Não, você não passou? Então, se você passou, é porque Deus estava te segurando, te sustentando. Mas você precisava passar por aquilo, porque é um processo. Assim como a borboleta passa por esse processo, nós também passamos por esse processo. Nós, seres humanos, precisamos passar por esse processo de sofrimento. Porque o sofrimento, ele gera o quê? Amadurecimento. Amadurecimento psicológico, fisiológico, amadurecimento da nossa fé, amadurecimento da nossa crença de que Deus é real na nossa vida. Vou dar um exemplo. Eu não gosto muito de falar disso, não acho viável nesse momento, mas eu vou ser bem breve. Eu passei por um processo de saúde há uns anos atrás, e que eu nunca imaginei que eu fosse passar. 2019, né? Uma surpresa na minha vida, foi uma surpresa na minha vida. Eu adoeci, tive um diagnóstico que não foi muito bom, né? Que ninguém quer ouvir. Mas quando eu recebi esse diagnóstico, eu me lembro que eu fiquei assim sem chão. Eu olhava para o lado, cadê meu chão? Sumiu. Nessa hora eu estava sozinha. E eu vim trabalhar. Eu trabalhava aqui, no Novo Gama, no município do Novo Gama. E aí eu fui para a parada, saí da clínica, eu fui para a parada para pegar o ônibus. Quando eu saí da clínica, eu não enxergava nada. Cheguei na parada, sentei, olhei para um lado e para o outro e falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Sabe quando você fica atordoado? Você já fica atordoado uma vez? É ruim, né, gente? Fiquei assim, atordoada. Acho que isso durou uns 4 minutos. Depois eu pensei: por que eu estou preocupada com isso? Eu que digo que acredito tanto em Deus, eu vou preocupar com isso? Eu vou trabalhar. Entrei no ônibus, trabalhei, resolvi tudo que tinha que resolver na minha vida, corri atrás, fiz a cirurgia que eu tinha que fazer e curada. Aleluia! Curada. E isso é fé também. Mas isso também, gente, é entender que a gente, às vezes, precisa dessa transformação dentro da gente. Transformação de acreditar. Transformação de saber que em Deus nós podemos tudo. Tudo é tudo mesmo. É tudo mesmo. Entende? Não é só o tudo de resolver um probleminha, não. É tudo mesmo. Não é isso que diz a palavra de Deus? Aí, eu vou ler para vocês aqui, rapidamente, um versículo, lá em Romanos, que diz o seguinte. Fala que a minha Bíblia é muito pequena, depois eu
12, 2. E diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês perceberam que tem duas palavras aqui muito fortes: entendimento e transformação. Meu Deus. Como é que eu vou me transformar se eu não entendo o que Deus está falando comigo? Se eu estou ouvindo só o que eu quero ouvir, o que eu digo que é Deus que está falando, que muitas vezes é Deus, é a minha cabeça que está dizendo. É a minha cabeça que está cheia de pensamento ruim, cheia de pensamento de raiva, cheia de pensamento de rancor, cheia de pensamento de dor. E aí eu escuto esses pensamentos, mas eu não escuto os pensamentos de Deus na minha vida. Como é que eu vou me transformar? Não vou. Então a gente precisa entender isso. O primeiro princípio para a gente ficar bem com a nossa mente, para a gente entender que a gente precisa dessa transformação de Deus, é cuidar dos nossos pensamentos, da nossa mente. Vou contar uma coisa para vocês. A gente vê muito hoje em dia mulheres que valorizam em excesso, né, a beleza física, ou que valorizam em excesso bens materiais, ou que valorizam em excesso tudo que acontece fora de casa, trabalho, enfim, outras coisas, mas não valorizam o que precisa ser valorizado. E o que tem que ser valorizado? O amor que Deus tem por mim. Aleluia. A presença de Deus na minha vida. Quando a gente entende esse princípio, a nossa vida começa a se transformar. E transforma. E como transforma? Deus, Ele não vai invadir e dizer: ó, minha filha, peraí, tá na hora de você mudar. Ele não vai fazer isso. Quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que a Deus convidou muitas mulheres para estarem aqui, né? Muitas. Estão vocês, porque foram as escolhidas. Aleluia! Né? Se vocês estão aqui, é porque Deus tem alguma coisa para dizer para vocês hoje nessa tarde. Não importa se é no louvor, não importa se é na hora da palestra, não importa se é na hora do lanche, não importa se é na hora do abraço, não importa se Deus vai falar com você na hora que você chegou ali na porta, você se olhou no espelho, não importa, mas alguma coisa Deus tem para falar para a sua vida hoje. E Deus está dizendo: bora, minha filha, se levanta, para de ser lagarta, para de rastejar, vamos virar borboleta. Porque a borboleta, quando a lagarta ela começa, né, quando ela morre, e o casulo começa a se transformar, que somos nós ali, vamos fazer esse paralelo ali, somos nós nesse momento de dor, nesse deserto. Quem é que vai agir nesse momento? Deus. É Deus que vem e diz para você: peraí, minha filha, vamos organizar as coisas, vamos resolver isso que está mal resolvido na sua vida. É tempo, é hora, é agora. Deixa para amanhã não, gente. Está com remorso de alguma coisa? Vai lá e resolve esse remorso. Está com raiva de alguém? Vai lá e pede perdão. Tem alguma coisa para você resolver dentro da sua casa? Resolve. Porque amanhã a gente não vai estar aqui. A gente não sabe. Então tem que ser feito hoje. Transformação. Movimento interior que gera uma ação. Se você não fizer nada disso, você não vai se transformar. Se você sair daqui só falando assim: eu vou ser uma borboleta, ih, minha irmã, sinto muito, a tua asa vai quebrar lá na esquina. Gente, é assim. A asa cai, a asa quebra. Porque dentro do casulo, sabe o que acontece com a borboleta? A primeira coisa que começa a nascer na borboleta não são as anteninhas, não é o corpo. A primeira coisa que começa a nascer na borboleta é a asa. É a asa, gente. Para que a gente precisa de asa? Para voar? Será que a gente quer voar?
Alguém que quer voar? Eu quero. Eu quero voar. Sabe por quê? Deus não me fez para eu estar rastejando, dependendo do amor dos outros, dependendo da compaixão dos outros, dependendo das situações difíceis, pegando situações difíceis, abraçando. Ai, eu vou largar isso aqui, então você que é meu. Tem gente que tem problema e não larga o problema por nada nesse mundo. Para de ficar segurando o problema, minha irmã. O problema é teu. Não é teu. Se é teu, então resolva. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo para o meu filho. Eu sempre falo para ele assim, já desde quando ele tinha uns 14 anos. Eu falo assim, ó, meu filho, vou te ensinar uma coisa. Você tem problema? Conta aí quantos problemas você tem. Você tem 5 problemas? Então vamos lá. Fazendo aqui um paralelo assim, meio que nada a ver, mas vocês vão entender. Né? Meu primeiro problema é eu preciso passar na faculdade. Não, mas já está na faculdade, é só um exemplo. Jovens, né? Eu preciso passar na faculdade. Segundo problema, eu preciso arrumar um emprego. Terceiro problema, eu estou com um problema com a minha mãe. Outro problema, eu vou dever não sei o quê. Peraí, vamos fazer uma lista dos seus problemas. Aí vamos para nós problemas, né? Estou falando com meu marido não me escuta, eu tenho que falar, meu marido não me ouve. É um problema. Estou com um problema com ele, né? Tu ri, né? Eu estou com um problema com meu filho, porque meu filho não me respondeu, não sei o quê, meu filho está fazendo outro problema. Eu estou com um problema com as dívidas de casa, porque eu não consigo pagar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu sou sozinha, hoje meu marido me ajuda, outro problema. Eu estou com um problema com a minha vizinha que bota lixo na minha lixeira. Esse problema é meu, é real, tá? Que usa a minha lixeira e depois não sobra nem espaço para guardar meu lixo. E eu ainda tenho que catar dela, né? Então, assim, coloquei 4 problemas. O que você vai fazer? Vamos pontuar? Desses 4 problemas, qual é o mais fácil de resolver? Você vai pegar um caderninho e vai botar os seus problemas lá na lista, no caderninho. Todos eles. Aí você vai olhar para aqueles problemas tem um aqui que dá para resolver. Eu consigo mais rápido. Então, esse que você consegue resolver primeiro, você vai resolver primeiro. E aí você vai fazendo uma lista e vai colocando, até chegar no mais difícil. Você não vai começar do problema mais difícil. Tem gente que é assim. Eu estou com um problema lá com sei lá, com quem? Com o marido que o seu. O vizinho não me deixa dormir. E se eu for falar com o vizinho perigoso, vai me matar, né? Então, assim, é um problemão, gente. Hoje em dia isso é um problemão. A gente sabe que as pessoas pensam. Então, esse problema é grande? É grande. Você vai deixar ele por último. Sabe por quê? Você vai começar a resolver os problemas mais fáceis, senão você vai gastar, minha irmã, toda a sua energia querendo resolver tudo ao mesmo tempo, ou querendo resolver o problema mais difícil que você não vai sair do lugar. Você vai ficar igual a lagarta lá, dentro do casulo, morrendo aos poucos. Então resolva primeiro o problema mais fácil. Terminei aquele mais fácil, peraí, agora eu vou me concentrar no outro problema. E você vai se concentrando até chegar no problema mais difícil, entendeu? Para que a sua cabeça, a sua mente, ela não fique tão atribulada. Como dizem os adolescentes, né? Vou usar a expressão de adolescente para não pirar o cabeção. Senão a gente fica doida. E aqui ninguém está aqui para ficar doida. A gente está aqui para resolver a nossa vida, né? A gente está aqui para tentar ser mais tranquila, estar na presença de Deus é verdade. Mas para estar na presença de Deus, a gente precisa também cuidar da nossa mente. Certo? Então tá bom. Estamos lá no casulo, sentindo as nossas dores. Aí Deus vem e diz para você: olha, princesa, minha amorzinha, minha lagarta, você precisa passar por isso. Porque é nesse momento que você vai aprender um monte de coisa. É nesse momento que você vai aprender a valorizar a sua família. É nesse momento que você vai aprender que saúde é tudo na vida. É nesse momento que você vai aprender que o problema lá com seu vizinho não é o pior problema do mundo. O problema da lixeira não é o pior problema do mundo. Maquidade. Entendeu, gente? Entenderam? Então, assim, é nesse
momento casulo, olha, cheiro também, ó. Sou só eu não. Como é que você resolveu? Aí a vez pegou, mãe, vamos comprar uma lixeira. Colocar aqui na sua porta. Se a gente colocar no saco, não deixa expulsar. E colocava lá onde eles também já tinham colocado. E aí ela assim, desceu a lugar. E ela achava que ia ser consumista. Aí, o que eu fiz? Ela começou a pegar o bicho dela. Vou resolver meu problema, é baseado no que ela falou. Aí ela pegava o lixo dela e colocava na minha copa. Aí tudo bem, eu ficava quieta, né? Deixa ela colocar. Mas aí depois ficando assim, puxado, sabe? Eu tinha do jeito eu tinha espartido. Aí a vez chegou lá em casa, mãe, que esse problema vai acabar. Vamos comprar uma lixeira para a senhora, colocar aqui. Quero ver quem vai colocar o lixo deles nas ruas. E assim nós sempre resolvemos o problema, né? Aí agora eu vou dizer para vocês que o meu não vai ter solução então não, porque eu já tenho a lixeira. Eu não tenho lugar para botar no lixo. Ah, gente, mas eu estou usando isso aqui só para ilustrar para vocês uma coisa muito séria. Quando a gente está falando, estou falando aqui, vocês viram aí, estou falando da lixeira, para mostrar para vocês que a gente carrega todo lixo dentro da gente. A nossa lixeira interior, às vezes, está lotada. A gente olha no lixo do vizinho e esquece do nosso. Entende? Foi só um exemplo para ilustrar. Mas assim, a gente precisa ter esse cuidado com esse lixo interior que a gente carrega. Porque esse lixo, ele nos impede de virar borboleta. Ele nos impede de voar. Deus quer que a gente crie asas, que a gente voe, que a gente seja livre. E para ser livre e viver a palavra de Deus, a gente não pode estar cheio de lixo. A gente não pode estar cheio de raiva, a gente não pode estar cheio de ódio, a gente não pode estar cheio de problema. Entende? Então é isso que Deus quer. Que a gente arrume uma solução. Não é Deus que vai dar essa solução não, minha irmã. Tu se vira. Tu se vira, porque Deus, Ele te deu inteligência e sabedoria para isso. Para você resolver os seus problemas. Então você tem que se virar, resolver seus problemas. Outra solução que eu achei. Outra solução, ó. Foi pegar e escrever todos os problemas que eu tinha. Relacionar tudo naquela papel. E depois apresentei para Deus. E aquilo Deus foi tirando, limpando. Graças a Deus fiquei limpa. Uma coisa é a falta de perdão. É o que mais prejudica cada um de nós. Porque enquanto nós não perdoarmos, não tem felicidade. Então, no momento que você perdoa, tudo resolve. E essa falta de perdão é o quê? É um lixo que a gente carrega dentro da gente. É um lixo que nos prejudica, que nos afasta de Deus. E tem muitos outros lixos emocionais, vamos dizer assim, que nós carregamos. Que nós não deixamos, que nós não aceitamos que Deus transforme. Porque, gente, Deus, Ele vai conduzir esse processo. Mas Ele só vai conduzir. Por isso que eu falei, mano, tu te vira. Por quê? Porque Deus só vai conduzir esse processo se você aceitar. Se você quiser. Deus não vai te invadir e dizer assim, ó, bora que eu vou resolver. Não. É você e Deus. É você que vai se colocar na presença de Deus. E não tenha medo não tenha vergonha não. Faz uma lagarta, se derrete mesmo. Fala, Senhor, ó, eu estou errando nisso. Eu não consigo perdoar o fulano. Ixi, eu já até desejei que o fulano lá, ó, acontecesse alguma coisa comigo com ele. Eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber desse problema, eu não dou conta mais de resolver. Os meus relacionamentos não dão certo, eu não sei o que acontece comigo. Eu sou assim. Fala para Deus tudo aquilo que você pensa que você é. Porque na verdade, você pensa, mas você não é.
E Deus vai dizer para você exatamente quem você é. A pessoa verdadeira de você. Entende? Então a gente vai colocando ao longo da vida um monte de coisa dentro da gente, vai se enchendo e a gente começa a acreditar que a gente é aquilo ali. Porque é o inimigo querendo destruir a imagem que Deus tem na gente, para a gente mesmo. Quando vocês chegarem aqui, vocês olharem aqui no espelho, tem um monte de frases, tem um monte de palavras bonitas ali. Vocês pararam para pensar se vocês realmente são tudo aquilo ali? Porque vai ter alguma coisa que você vai olhar e vai dizer, ixi, mas eu não sou isso aqui não. Não é? Vai ter alguma coisa que a gente olha e fala, eu não sou isso não. Mas será mesmo que você não é? Ou alguém disse para você que você não é? Então, até isso, né? A gente vai destruindo a nossa autoestima. Não precisa alguém chegar para você e destruir sua autoestima, não. Você mesmo se destrói. Quando você se olha no espelho, você se compara com outra pessoa e você diz, nossa, ai, eu tô tão feia, ai, eu tô gorda, ai, meu cabelo tá não sei o quê, ai, eu não dou conta disso, ai, a fulana dá conta daquilo, eu não dou conta. Você começa a se destruir. É um processo de autodestruição que o inimigo planta na nossa vida. E se a gente não abrir o olho, se a gente não tiver cuidado, eu vou dizer para vocês o que acontece. E eu vou falar para vocês com propriedade. Sabe o que acontece? Ansiedade, depressão, um monte de transtorno psiquiátrico, um monte de transtorno emocional, que afasta a gente da presença de Deus. Porque a nossa mente vai entender que a gente é tudo aquilo ali, ó. E a gente vai acreditando. Daqui a pouco a gente está tomando Rivotril, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E vai indo, gente. E a vida segue. Se você não parar agora e pensar, Senhor, eu quero ser essa borboleta, eu quero ser livre para viver a tua palavra. Não é ser livre para ir para o mundo. Eu quero ser livre para viver a tua palavra. Eu quero ser livre para ter a coragem de sair ali fora e dizer que eu creio num Deus vivo. Porque às vezes a gente está lá fora, a gente vai falar de Deus, aí a gente começa um discurso, e quando chega na hora de falar, hã? Quê? Não, eu estava na igreja, Jesus, quem? Jesus. Está alto, minha irmã. Você está na onda, está na igreja. Falando de quem? Falando de Jesus. Quem é Jesus? Entende? Então é ter força, é ter ousadia, é ter coragem para ser essa borboleta. Então não adianta vocês estarem aqui e não saírem daqui com asas. Não adianta. Vai sair todo mundo lagarta não, né? Aí, quando a gente deixa de ser lagarta, vou calçar meu sapato aqui, a gente deixa de ser lagarta, a gente já perdeu, né? Aquelas patinhas, aquelas 6 patinhas que fazem a gente rastejar. A gente não precisa mais delas, a gente precisa das nossas asas. E quando a gente voa, a gente está em cima do sapato, ó. A gente já está em cima do sapato, a gente já está em outra altura. Mas essa altura, minha irmã, não é a altura para você chegar e dizer para as pessoas que você é melhor, para você se colocar como melhor. Porque Jesus em nenhum momento disse que era melhor que ninguém. É você se colocar como borboleta, livre para chegar para o seu irmão, para a sua irmã e dizer, minha irmã, você também é filha de Deus como eu sou. Eu amo você em Cristo Jesus. É isso. Vocês perceberam que hoje em dia as pessoas não se abraçam mais? Né? Aqueles abraços sem graça, xoxo. Eu não gosto de abraço xoxo, não. Pode abraço sentido. Né? É bom, não é? Por que todos nós estamos aqui hoje, mulheres querendo ser livres, querendo ser borboletas, e nós ainda estamos assim, com essa cara de desânimo, porque está calor, meu Deus, para mim mais essa mulher falando. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. É difícil? É. Mas aproveite. Tire pelo menos uma palavrinha do que foi dito aqui, do que foi cantado aqui, do que foi
feito para vocês com tanto amor. Vocês não têm noção do quanto a Daisy se dedicou para preparar para vocês esse momento. E vocês não têm noção de quantas pessoas deveriam estar aqui, foram chamadas, mas não foram escolhidas. Então, nós fomos escolhidas para viver essa transformação. Então, vamos viver essa transformação juntas. Não vamos deixar isso morrer. Seja essa borboleta, essa mulher encorajada, essa mulher de fé, essa mulher que vai sair daqui e vai levar para a sua casa, para o seu trabalho, para os outros lugares, essa transformação, esse movimento de transformação. Entende?